Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Exorcismo. Esse livro foi escrito pelo Thomas Allen em 1994 e apesar dessa obra ter sido escrita depois do sucesso estrondoso do filme O Exorcista, é nessa edição que a gente tem a história real por trás do sucesso do William Peter Blatty. Já existia no Brasil uma outra edição desse livro aqui, salvo engano, publicada pela Nova Fronteira há muito tempo atrás, e a Dark Side comprou os direitos dessa obra e relançou ela nessa edição incrível que tá muito bonita, muito primorosa, mas que eu vou mostrar no final do vídeo. Mas você pode me perguntar: Pedro, eu já li O Exorcista, eu já assisti o filme O Exorcista, por que eu deveria então ler Exorcismo? Pois então, acontece que o William Peter Blatty, ele romantizou, ele idealizou um pouco o livro dele e ele mudou também algumas coisas durante a narrativa. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que passou por esse exorcismo na história real foi um menino. E no livro do Peter Blatty foi uma menina. E na adaptação cinematográfica, eles acabaram exagerando muito mais na idealização das cenas, então ficou uma coisa, se comparada com o Exorcismo, bem diferente e nem tão original. Eu acredito que o livro seja muito interessante se você gosta do Exorcista, tanto o livro quanto o filme, porque de certa forma você conhecer a história real, ou você conhecer uma nova visão dessa história, né? Vai acabar enriquecendo o teu universo desse gênero também, né? Além de você conhecer mais sobre o universo do Exorcista, esse gênero ali, esse tipo de literatura, ele acaba se tornando um pouco mais rico para você. Exorcismo vai contar a história de um garoto de 13 anos chamado Robert, que tem o apelido de Robbie. E esse não é o nome verdadeiro dele, assim como os nomes dos familiares também foram alterados, foram colocados pseudônimos para a própria proteção da família e também para manter esse caso em privacidade, né, de quem sofreu com isso, porque foi uma coisa assim bem chocante. E o Robbie sempre foi muito apegado a jogos de tabuleiros, ele era uma criança solitária, né, filho único, então ele ficava em casa brincando, não saía muito, e a tia dele, a tia Harriet, ela apresentou para ele um tabuleiro chamado Ouija, que é esse tabuleiro aqui que está na folha de guarda do livro e que tem a característica, né, acredita-se que com ele você pode se comunicar com um outro mundo. Depois do Robbie conhecer esse tabuleiro, passa-se um tempo e a tia dele acaba falecendo. E a partir desse momento, coisas estranhas começam a acontecer com o garoto e automaticamente com a família dele também. Porque móveis se levantam e se mexem sozinhos, coisas voam pela casa, barulhos estranhos são ouvidos e ao mesmo tempo também arranhões no corpo do menino começam a aparecer, muitos deles, por exemplo, com a frase Hello e Hell. Então, coisas estranhas acontecem a partir desse episódio. E automaticamente todas essas coisas que aconteceram com o menino deixaram a família muito preocupada. E, de certa forma, para tentar se proteger, para tentar resolver esse problema, a família se volta para a religião. Mas acontece que a família do Robert era protestante. E depois de muitas consultas em psicólogos e psiquiatras que afirmavam que o Robbie passava por uma fase difícil e que ele era muito temperamental e que essas coisas não passavam de brincadeiras, né? A família acabou se dirigindo a um pastor protestante que disse para eles assim: olha, esse caso está além do que a minha religião e do que eu posso fazer, por isso eu indico para vocês procurarem um padre católico, porque são apenas os católicos que possuem o conhecimento para realizar um exorcismo. A família, então, persuadida pelo pastor protestante, acaba indo atrás de uma paróquia, né, católica, para conseguir encontrar um padre que soubesse realizar o exorcismo. E a primeira tentativa não deu em nada, porque o padre era muito inexperiente, então ele não era confirmado ainda muito fortemente nos dogmas da igreja, e você precisaria, de certa forma, ser um padre forte para conseguir lidar com esse espírito, com esse diabo. E o primeiro exorcismo não deu em nada, apenas feriu o padre. E a família continuou muito preocupada, muito temerosa com o filho, e por esse motivo a família foi atrás de padres em outra paróquia. Então a família foi à procura de outros padres, e os escolhidos foram os padres Boulder e o Halloran, que de certa forma acabaram responsáveis por realizar o exorcismo no Robert. E o menino passou por mais de 30 sessões de exorcismo até que finalmente ele conseguiu voltar ao normal e viver supostamente em paz, né? Que o
espírito foi mandado embora. Então a história é basicamente essa, mas é claro que o autor ele coloca dentro da narrativa os detalhes, ele desenvolve um pouco mais esses temas, então isso é bem interessante e te instiga a continuar lendo. E dentro da obra também tem muitos extras, algumas histórias premium, porque ele conta um pouquinho sobre outros exorcismos que aconteceram, que foram documentados, que se tem relatos. Por exemplo, o caso dos demônios de Lodum, que até inclusive é um livro do Aldous Huxley, mas que durante um bom tempo da história da humanidade não existia nenhum relato documentado, né? Era uma coisa assim meio que se passava de geração para geração, eram poucas pessoas que conheciam, que foi um caso que aconteceu na França, se eu não me engano, num mosteiro, e lá as freiras, né? Muitas freiras ficaram, de certa forma, possuídas por vários demônios. Então o autor comenta sobre isso também. O autor também fala sobre o caso de uma mulher que acabou sendo possuída pelo espírito do próprio pai, porque ele voltou e possuiu ela, porque quando ela era jovem ela não quis se entregar sexualmente a ele, então eles tinham essa suposta pendência que ele voltou para resolver, mas graças a Deus, né, ele foi expulso do corpo dela, segundo os relatos. E uma outra coisa muito interessante que tem no livro é que o padre fala um pouco sobre rituais católicos. Por exemplo, o que é o sinal da cruz? É uma forma de exorcizar os demônios. O que é o Pai Nosso, creio? São orações para se exorcizar, né? Para se proteger contra possíveis intervenções do mal. Ele também fala sobre o batismo, que foi uma coisa muito interessante que eu li. Por que se batizam os bebês? Porque na crença católica, se um bebê morre e não é batizado, ele se torna pagão. E o batismo é também uma forma de proteger essa criança contra possíveis demônios e espíritos do mal. Então eu achei que essa parte histórica que o autor traz, esses rituais, essas coisas de conhecimento geral, são bem interessantes e enriquecem bastante a narrativa, porque te faz abrir a mente e pensar sobre coisas que você não necessariamente sabia que eram assim por causa desse motivo. A escrita do livro, né, a linguagem do livro é uma linguagem técnica, então o autor ele não faz uma idealização dos fatos, ele não perde tempo romantizando a história, é um relato puro, objetivo, verdadeiro. E ao mesmo tempo, o que foi interessante, o que me chamou a atenção foi que eu me senti apegado à história para continuar a ler e terminar o livro. Porque normalmente numa linguagem mais técnica, você não se conecta tanto com o livro, mas nesse caso isso aconteceu. Porque o autor ele faz algumas ligações históricas, como que eu já comentei, e ao mesmo tempo ele cita fatos que são interessantes para a narrativa, que constroem significado com a narrativa e que te fazem ficar curioso para saber o que vai acontecer, te fazem ficar curioso para aprender um pouco mais sobre todo esse universo. Então eu achei bem interessante e esse foi o ponto principal que eu gostei no livro, porque além de narrar a história, ele coloca outros fatos, ele consegue te prender dentro da leitura, porque eu li esse livro em 2 dias, muito rápido, porque o autor tem essa capacidade dentro da linguagem. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Darkside. Esse daqui é um dos lançamentos da Darkside para maio de 2016 e é um dos livros mais esperados pela editora e pelos leitores, porque eles fizeram um trabalho de marketing gigantesco com esse livro, porque eles estão apostando alto nessa história, e eles têm razão, porque esse livro é maravilhoso. E a edição do livro tá muito bonita, ela tá primorosa, assim como todas as outras, mas essa daqui fiquei com um carinho especial, porque tá muito bem trabalhada. Essa cruz aqui, ela tem uma textura áspera, né, que tem um adesivinho falando um pouquinho mais sobre a obra. A parte de trás do livro é assim, com uma cruz virada, com a escrita Livrai-nos do mal, amém. Essa capa aqui, eu acredito que ela tenha sido feita com uma técnica chamada clichê. Ela me pareceu utilizar essa técnica para ser formado, né, que é uma técnica que utiliza a fuligem de uma chama e de você desenha a capa em negativo. Não tenho certeza, mas ela me pareceu. Se você ficou curioso, pesquisa no Google clichê. A primeira definição é sobre essa técnica de arte. E voltando para a edição, ela tá muito bonita. A folha de guarda do livro, como eu já mostrei, é o tabuleiro Ouija, e o marcador é isso daqui, que tem um nome bem estranho, mas que é para você fazer perguntas, e com isso daqui elas serão respondidas. Então se você quiser fazer uma conexão com outro mundo, você pode. Aí ela segue, né, com a caveirinha da Darkside. Depois disso tem essa imagem aqui. Vem a ficha catalográfica, o nome do livro. Aqui tem o sumário desse lado aqui. E tem também uma imagem, acho que é uma pintura romana. Isso me parece uma pintura dos tempos romanos, mas eu não sei o que ela significa. Tem um prefácio que o autor fez para essa edição. Os capítulos eles seguem essa forma aqui, né, essa formatação. A diagramação é muito bacana, então tá bem tranquila, é bem legal para você ler, não cansa os olhos em nada.
E aqui tem o primeiro capítulo, né? São 14 capítulos. Então depois que terminam os 14 capítulos, a gente tem alguns extras nessa edição. O extra mais interessante, que é uma edição em primeira mão para o Brasil, é o Diário do Exorcista, porque nesse livro aqui vai ter o diário que os padres mantiveram durante as sessões de exorcismo do menino. Então aqui tem uma breve apresentação sobre isso e depois começa. Ele tem uma fonte diferente, tem uma fonte mais parecida com a datilografia, que foi onde o diário foi escrito. E depois disso, a gente tem mais alguma questão assim de notas, né? Depois do Diário do Exorcista, tem a nota do autor, a bibliografia e as fontes, e depois as notas do capítulo. Daí, terminando o livro, tem uma página que fala um pouquinho sobre o autor do livro, e a última página é, né, a folha de guarda, que é o tabuleiro Ouija. E além daquele marcador, o livro também tem um marcador de fitilho, né? Uma fitinha de cetim que também faz parte dessa edição e que deixa o livro com uma cara muito mais bonita. Se você se interessou por esta história ou por esta edição, eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para vocês adquirirem o livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!